de poços, de águas. Todos os irmãos que estão presentes. Alguns irmãos estão viajando, vieram pedir a... Hoje eu não vim pregar para alguém. Hoje eu vim aqui entregar uma mensagem de Deus para a sua vida. Hoje eu vim como um mensageiro de Deus para entregar uma mensagem de Deus para alguém aqui hoje. Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo 6. Quem achou, da glória a Deus? Capítulo 5 diz assim: capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal a todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Feche seus olhos. Pedir pessoa técnica de todos os versos, para a palavra fiel, que ele jamais será aqui. Fala que nós precisamos de Deus de uma forma clara e concisa, onde nós conseguimos ouvir a tua voz. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, pois precisamos de uma direção. Ensina e exorta e edifica pelo poder do Santo Nome. Enquanto a palavra ser ministrada, passa precisando das loucuras, libertação, milagre, resposta dos céus. Que os administradores estejam aparecendo nos quatro cantos dessa casa. Que essa casa nem fica pequena para o tamanho da tua glória. E eu peço aqui em nome de Jesus Cristo, que o Espírito, meu Pai, de revelação da ciência, esteja, meu Pai, manifestado, meu Pai, nessa casa, para a glória do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Como sua assunto, por favor, se você puder. Glória a Deus. Todos estão conseguindo me ouvir? Amém? Todos conseguindo me ouvir? Peço que eu um pouco da minha voz para você. Eu normalmente ouvi uma sequência de mensagens. E aí, não só nisso, eu começo a louvar a Deus também. Então, eu peço perdão para os irmãos, que eu não sei se todos estão vendo, ou estão me acompanhando, alguns acompanham pela internet. E eu também estou fazendo umas lives à noite. Então, Deus me fala muito ao coração das pessoas que estão ali entrando pela internet, ali pelo Instagram. Então, além de eu pegar aqui até igrejas diferentes, e aí também louvo a Deus, eu também pego pela internet, então a nossa voz vai desgastando um pouco. Mas eu tenho certeza que, independente de qualquer situação, Deus vai falar contigo claramente aqui hoje. Quem entendeu, glória a Deus? Toda atenção é pouco, olha para mim. A Bíblia diz assim, que Deus criou o homem. O homem se multiplicou, a criação se multiplicou. Mas conforme a criação se multiplicou, o pecado também entre o povo, entre a terra, também se multiplicou. Quem está entendendo, glória a Deus? Então, quando o pecado ele se aumentou pela multidão, pela terra, a Bíblia diz assim que Deus ele estava irado na terra. Deus ele ficou extremamente irado, a ponto que ele quis acender a sua ira com a terra. E a Bíblia diz assim que dentro de multidões, olha para mim, dentro de multidões que existia na terra, Deus enxergou Noé. E ele achou graça em Noé. Ó, para você entender. Mais de milhares de pessoas. Imagina, cadê aqui? Imagina aqui, ó. Quem sabe como é que é essa balança aqui? Glória a Deus. Aqui é a balança que diz a justiça. Mas imagina aqui, ó. Aqui está o povo. E aqui está Noé. Do outro lado aqui é Noé. Um homem só tinha um peso maior do que milhares de pessoas. Por quê? Porque a Bíblia dizia assim, a própria Bíblia diz, se você ler o livro de Gênesis, a própria Bíblia diz assim que Noé, em meio à corrupção, em meio ao pecado que o povo estava se entregando,
Noé, ele decidiu andar com Deus. As pessoas estavam se entregando ao pecado, mas Noé, a coisa assim que ele decidiu. Por quê? Porque o próprio Deus já liga. Você pode se prostituir e subir no altar, você pode cantar. Você pode andar no pecado e vir aqui e louvar a Deus. Você pode entrar no pecado aqui e começar a pregar para mim mundo. O que você não pode é entrar lá dentro no céu contra o pecado. Você pode ir para qualquer lugar, mas chegará o dia em que o Filho do Homem vai usar a sua igreja. E quando você chegar na porta, você não vai poder entrar. Nós podemos fazer muitas coisas com pecado. E em pecado nós conseguimos fazer, consegue até viver com pecado. Consegue. Só não vamos conseguir entrar no céu. A Bíblia diz assim que Noé, ele decidiu andar com Deus. E a Bíblia vai dizer no versículo 5 que nós acabamos de ler, que o próprio Deus se arrependeu de ter feito o homem. Ele se arrependeu. Só que o que você precisa entender, esse livro aqui, Gênesis, ele foi escrito no grego. Então, quando a Bíblia está falando aqui, ó, que Deus se arrependeu, ó, olha para mim que isso aqui é conhecimento. E se você precisa entender isso daqui, senão você vai ler e você vai interpretar de forma errada. Erroneamente. Quando Deus ele fala assim, que se arrependeu, não quer dizer que Deus fez algo, exemplo aqui, ó. Não quer dizer que Deus ele fez essa caixa aqui, e aí a caixa está começando a rajar, aí ele fala assim, eu me arrependi de ter feito ela. Por quê? Porque eu errei, eu fiz algo errado. Ei, Deus, ele tem seus atributos. Qual é, pastor? Ele é onipresente, ele é onisciente e ele é onipotente. Então, presta atenção. Então, se Deus, ele fala assim que ele se arrependeu porque ele fez algo que acabou errando, você está tirando os atributos de Deus. Do que? Que ele é onisciente, que ele conhece todas as coisas. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então, quando você lê a Bíblia, se você lê da forma literária, você vai querer dizer que Deus, ele se arrependeu porque ele fez algo, e aí não é aquilo que ele gostaria de fazer. E não é isso. Essa palavra está no grego. Ela quer dizer que essa palavra no grego, traduzindo ela vem do antropopatia. Repita assim comigo: Está muito fraco falar. Antropopatia. Essa palavra quer dizer antropopatia. O que quer dizer isso, pastor? Antropo significa homem. Empatia significa sentimentos. Quem está entendendo? Então, ou seja, por que Deus fala assim, eu me arrependi de ter feito o homem, se arrependeu? É que ele estava tendo um sentimento, assim como nós somos imagem e semelhança do Senhor, Senhor. Então, por que ele fez nossa imagem? Porque ele teria os mesmos sentimentos. Nós temos os mesmos sentimentos, ou seja, o que Deus estava querendo dizer ali, ele se arrependeu, ele está falando assim, ó, eu estou triste pela maneira que o homem anda. Eu estou triste pela maneira que o homem ele está vivendo. Por quê? Porque o homem está se entregando à maldade. Aí Deus, a Bíblia diz assim que Deus, ele veio até Noé, falou assim, Noé, presta atenção, para você entender a mensagem que eu vou falar contigo. Noé, eu me arrependo de ter feito o homem. Eu vou matar todo mundo, vou exterminar a terra. Só que faz o seguinte, eu estou fazendo aqui com você agora, não é uma aliança, eu estou fazendo um pacto com você. E Noé, ele é bem atento que Deus está falando, olha Noé, eu quero que você faça uma árvore. A gente todos aqui já conhecem a história. Então faz uma árvore, ele deu as medidas, eu vou pular para essa hora. Amém? Então o que eu vou falar? Vou te dar as medidas, você vai fazer essa árvore. Vai entrar tu e tua família, e os animais que eu vou te mandar, você colocar no lugar. E assim Deus ele fez. Ele fez um pacto com Noé, e ele fez essa árvore. E ele falou que depois de 7 dias, ele ia mandar a chuva, o dilúvio, aonde
fez os compartimentos. E a Bíblia diz assim que depois de muitos dias, a Bíblia diz assim que ali, aquele dilúvio, ele cessa através de um sopro de Deus. Aquele dilúvio se cessou. E ali começou uma nova, um novo povo a partir dali. Quem entendeu até aqui, deu glória a Deus. Amados, algo que me chama a atenção aqui nesse texto é o que a Bíblia diz aqui no verso 14. Olha só. Façam uma arca, tábuas de cedro, nelas fará compartimentos, e calafetarás com betume por dentro e por fora. O que me chama a atenção isso aqui, é que Deus primeiro ele faz uma aliança com Noé. Qual foi a aliança? Deus falou assim que ia salvar Noé e toda a sua família. Mas sabe o que é interessante, Deus? Ele falou assim, eu vou fazer uma aliança contigo, eu vou salvar você e sua família, mas faça uma aliança. Eu faço uma aliança, mas faça essa arca. E é interessante, por quê? Porque Deus, ele mostra o projeto para Noé. Mas quem constrói a arca não é Deus, é Noé. Entende, pastor? Deus, ele mostra o projeto. Mas quem tem que exercer, quem tem que construir, quem tem que produzir, é você. Não entende, pastor? É Deus falando para alguém aqui. Deus não dá nada para alguém de mão beijada. Vou repetir. Deus não dá nada para alguém de mão beijada. Ele te mostra o projeto. Mas quem tem que produzir, quem tem que fazer é você. Bota o nome do Senhor assim para ele. Aquilo que você tem que fazer. Não, diga com fé, diga assim para ele. Aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Mas aquilo que está fora do seu limite, aquilo que está fora do seu alcance, Deus ele faz. Aonde? Me prova, pastor, você. Moisés, ele está lá de frente ao Mar Vermelho. E os lagos estavam em volta, mas também Faraó. Enquanto os lagos estão cercados, onde ele vai passar, tem o Mar Vermelho. O Mar Vermelho para Moisés era o limite. Mas aonde chegou o limite de Moisés? Pegou lá atrás. Quando chega o seu limite, Deus ele age. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que chegou no seu limite. E Deus está dizendo para você, dentro do seu limite, aonde você não consegue colocar a mão, aonde o homem não tem poder para fazer, aonde o homem não tem poder para lutar para tocar, isso eu faço. Eu faço. Deus está dizendo para você, eu estou agindo hoje no seu limite. Eu estou pegando alguém aqui que está querendo jogar as coisas tudo pro alto, que está querendo parar, que está querendo desistir. E Deus está dizendo para você, não pare. Continue. Venha no propósito. Venha naquilo que eu te mostrei. Não pare no meio do caminho. Porque quando chegar no seu limite, eu também vou agir na sua vida. Sua vida me diz essa palavra. Ele as suas mãos para os céus e glorifica bem forte Jesus. Olha só. Sabe o que é interessante aqui, ó? Olha o que ele falou. Cadê parados? Pararam compartilhamento. Cadê parados com o betume? E coloca lá, betume por dentro e por fora. Fala desse assim comigo. Betume por dentro. Mais forte, betume por dentro e betume por fora. Olha para mim. Pega essa revelação. Se não pegar agora, você não pegar mais nada. Olha só. Ele falou assim, ó, você vai fazer compartimentos. Por quê? Porque Deus, tudo que ele faz perfeito. Oh, glória. Tudo que ele faz perfeito. Olha só, ele falou assim, ó, vai fazer compartimentos e você vai colocar betume por dentro e betume por fora. Mas o que é isso? É como se fosse quem já viu picha, que já a pessoa fazendo pichinha mesmo. Eu era novinho, tinha 7 anos de idade, eu fosse fazendo a minha rua, na minha casa, trabalhando. E eu vi que o negócio lá no dentro, colocava uma assim, ó, grudava, passei aquilo ali, a mãe ficava. E aí sujava toda a roupa.
E a vida dele vai ser muito dura quando ele seca. Ele precisa de uma tal forma que dificilmente você vai se atirar. O betume é como se fosse um bicho, mas é algo que era para vedar. Quem passou vendo em casa, cuidado. É para vedar. Então o betume ele tinha duas coisas, ele tinha dois significados. Para quê? A primeira função, diante dessa sua função, o betume, primeiro, era para impedir, olha para mim, o betume era para impedir da água entrar para dentro do mar. Quando ele passava betume, a água não ia conseguir entrar, penetrar para dentro do mar. Mas também o betume tinha a segunda função, que qual é? Mas ouvindo qual é? Era para vedar, para que eles não conseguissem sentir o cheiro dos animais que estavam dentro da água. Aí Deus falou assim: olha, faz o seguinte, passa betume por dentro, para você não sentir o cheiro dos animais, e você conseguir se manter com a sua família lá dentro. Assim você vai conseguir se manter por muitos dias. Passa betume. Mas também passa por fora, para quê? Para vedar, para que a água não entre para dentro do mar. Porque é que Deus estava pedindo para ele passar por dentro e por fora. É para que aquilo que estava do lado de fora não conseguisse contaminar o que estava. Isso é muito forte na sua cabeça. Vou repetir. O betume era colocado para que o que estava fora não conseguisse contaminar o que estava dentro. O betume era colocado para que o que estava fora não conseguisse influenciar o que estava dentro. Pastor, não está entendendo? Só o que é o problema dessa geração de hoje é que estão trazendo as coisas que estão lá fora para dentro da água. Não entendi, pastor. Vou pensar um livro da mensagem. Esse é o problema de muita da geração de hoje. Por quê? Porque eles se acomodam com as coisas do mundo e querem trazer para dentro da área. Tem pessoas que acostumou com as soluções que o inimigo tem colocado. A ideia, Deus não te criou para você ser influenciado. Deus criou para você influenciar. Para você dizer assim: Deus te criou para você influenciar e não ser influenciado. O problema é que essa geração de hoje, os pais, as mães hoje, eles estão tão acostumados com as coisas que para eles tudo é normal. O filho entra com as músicas lá dentro da água, lá dentro da casa, e está influenciando e não está percebendo. Como é que nós estamos sendo influenciados, sendo contaminados pelas músicas? Nós somos sendo influenciados pelas práticas que estão sendo feitas no mundo, pelas modas que estão sendo feitas no mundo. A moda do dilúvio está influenciando muita gente hoje. A música do dilúvio está influenciando muita gente hoje. Só que eu fico muito admirado com um teólogo que eu estudo. Ele diz assim: a igreja tem pouca influência no mundo porque o mundo tem muita influência na igreja. Olha o que o teólogo diz: a igreja tem pouca influência no mundo porque o mundo tem muita influência com a influência da igreja. E eu acredito nisso, que isso é realmente o que nós vivemos. Porque nós queremos influenciar lá fora, só que nós não conseguimos ser por dentro. Vou repetir: nós queremos influenciar muito lá fora, só que nós não conseguimos ser exemplo aqui dentro. E se nós não somos exemplo aqui dentro, é impossível nós conseguirmos influenciar lá fora. Nós não vamos ter autoridade para influenciar lá fora. Diga por quê? Mas eu digo por quê? Porque o mundo, ele não estuda o que eu falo, mas ele observa a forma que eu vivo. O mundo, ele não estuda o que eu falo, mas ele observa a minha forma de que eu vivo. Entendi, pastor? Nós estamos querendo ganhar a nossa família, querendo ganhar pessoas.
Esse dia uma moça falou assim: agora eu aceitei Jesus, agora eu fiz isso, fiz aquilo. Não, agora porque, nossa, aqui que a minha fé é tão assim, acessado. Mas eu acredito que o meu esposo está aí da igreja. Não passou muito tempo, ela falou: eu estou no serviço com o meu esposo. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Não tem como você ficar negociando. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Não adianta você estar aqui. Quando é que ela chega na sua casa, aí você já tem o cigarro da ensinando. Nós temos que ser exemplos. Se nós quisermos ganhar, se nós queremos avançar, se nós queremos viver a bênção de Deus, nós temos que andar no pulo, nós temos que andar na linha com Deus. Seja como não é, decida hoje andar com Deus. Meu pastor não está vendo, os homens não estão vendo, ninguém está vendo. Mas aquele que é o dono do mundo, que é o dono da prata, do ouro, aquele que fez que criou o mundo, ele veio. Não adianta você querer se esconder do pastor. O pastor, não vai poder fazer nada, salvação individual. Se você pode fazer as coisas tudo por debaixo do pano, mas você não pode esconder de Deus. Então, a Bíblia diz assim, que Deus, ele mostrou um projeto para Noé. E o projeto que Deus entregou para Noé é que a sua família participasse desse projeto. Por quê, pastor? Deus mostrou o projeto para Noé. Pode falar assim, você e sua família, você não participar desse projeto. O que? É trazer essa arca. Porque a arca vai trazer a salvação para vocês. Olha só. Mas eu quero que você e a sua família participem disso. Por que a família de Noé participava daquilo ali? Por que Noé fez com que a sua família participasse desse projeto? Porque não adianta Noé querer salvar a humanidade e não ter capacidade de salvar a sua casa. Vou repetir. Não adianta Noé, ele ter um projeto para conseguir tentar salvar a humanidade e ele perdeu um plano de salvação para a sua casa. O plano de salvação era para a sua família também. Não era só para ele, era para a sua família. Então Noé ele faz com que a sua família seja participativa do projeto de Deus. E a Bíblia diz assim que Noé ficou confinado 1 ano. Quantos anos? 1 ano dentro daquela área. Olha só, Noé fica 1 ano com a sua família confinada. Mas era Noé e a sua família. Por que Noé ele ficou confinado junto com a sua casa? Porque o projeto que afasta você e a sua família de Deus não é projeto de Deus, mas sim, isso em si, acredite nisso, é proposta do diabo. Vou repetir de novo para quem entender aqui. Projeto que te afasta da sua família não é projeto de Deus, é proposta do diabo. Veja, o que Deus mostrou para Noé não foi só para ele. O que Deus estava querendo fazer na vida dele era para ele e para a sua família. Sabe o que acontece com muitas pessoas no dia de hoje? Tem pessoas que priorizam mais as coisas de fora do que as coisas de dentro da sua família. É por isso que tem muita gente hoje que estão perdendo família e não está entendendo o projeto de Deus. As pessoas estão priorizando mais as coisas de fora do que as coisas de dentro da área. Não estão acreditando no projeto de Deus. Agora, as pessoas hoje estão se perdendo porque estão dando mais ouvido à voz do mundo do que para a voz de Deus. Deus prometeu muitas coisas para a sua vida, mas existem pessoas que não estão no projeto, que não são no propósito de Deus, falam para você e falam: você é doido, você vai ficar agora olhando para o seu marido? Você é doido, você vai ficar olhando para o seu filho? Olha o que ele já fez para você, já te maltratou, já te pisoteou, já te machucou, deixou você para trás. Você vai acreditar que não, você acha que Deus vai fazer alguma coisa? Sabe o que é interessante isso aqui? Você faz essa história. O povo não estava acreditando naquilo que Deus mostrou para Noé. O povo não estava acreditando. Mas é interessante porque, mesmo sem entender, a família de Noé, eles fizeram tudo aquilo que ele estava pedindo. A fazer a construção daquela arca.
você tem formação de um dinheiro, mesmo ele não sendo um homem que tem estudos, mesmo Noé não tendo estrutura, mas ele montou. E sabe o que é interessante? É que a família, mesmo sem entender, eles acreditaram no propósito. Sabe o que acontece no dia de hoje? É que Deus mostra algumas coisas, às vezes você quer compartilhar com a sua família. Mas tem pessoas aqui que você fala dos seus sonhos, você fala dos seus projetos, você fala daquilo que você gosta de construir, as pessoas não acreditam. Tem pessoas que não acreditam naquilo que Deus mostrou para você. Só que você precisa entender que Deus ele não mostrou para a família de Noé, não mostrou para a sua esposa, não mostrou para os seus filhos e muito menos para nós. O projeto que Deus tinha para a família de Noé, ele mostrou para Noé. Então, tem momentos na nossa vida que Deus ele vai mostrar algo para nós, mas você precisa compartilhar com todos. E eu te digo para você nessa noite, com quem você tem compartilhado seus sonhos e seus projetos? Com quem você tem compartilhado a sua vida? Tem pessoas que se você falar algo para ela, daquilo que Deus te prometeu, ou se você for falar para ela os seus sonhos, as pessoas vão jogar até mesmo praga para a sua vida. Por quê? Porque tem pessoas que não conseguem chegar, não conseguem ter, não conseguem ser o que você é, não conseguem ter o que você tem. Ela fala assim, bom, já estou fracassando, ela tem que fracassar. Se não deu certo para mim, também não pode dar certo para ela. Tem pessoas que têm inveja daquilo que Deus ensinou para você. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Deus está falando com pessoas aqui. Talvez pessoas aqui, se você compartilhar, pessoas vão falar assim, ela não vai conseguir, ela vai falhar, ela vai desistir. Não, isso é muita coisa para você. Você vai parar no meio do caminho. Só que acredite nisso, assim como Deus fez para Noé. Tem coisas que Deus ele te mostra, porque ele é no meio do caminho, quando você começar a bater o passo, Deus vai falar para você nessa noite, que é Ele que te capacita. É Ele que vai realizar que coisa que você por si só você não conseguiria. Quando Deus ele te mostra o projeto, é porque Ele já sabe para quem está entregando. Deus não errou. Lá chega e lá. Deus não errou quando Ele te ungiu. Se Ele te ungiu, Ele sabe a sua capacidade onde você pode chegar. O que você pode fazer? Deus não entregou a sua família, a sua esposa, seu filho, para você fracassar. Se Ele entregou nas suas mãos, é porque Ele sabe que você tem poder, Ele sabe que você tem capacidade para você não ter. Aleluia. E Noé fez conforme Deus fez. Deus falou para ele. Porque nós precisamos entender o propósito que Deus Ele nos mostra, que Ele promete. Os propósitos do Senhor não podem ser questionados, tem que ser aceito. Os propósitos que Deus Ele propõe para nós, Ele não tem que ser questionado, Ele tem que ser aceito. Não é, Ele não questionou, não é porque Ele disse, não é porque era aqui. Ele simplesmente obedeceu. Ele simplesmente aceitou o propósito de Deus. É porque nem sempre a vontade de Deus na nossa vida é o que nós gostaríamos de estar passando, ou enfrentando, ou queremos ter. A Bíblia diz assim, ó, a vontade de Deus é boa, perfeita e... Mas a boa, perfeita e agradável tem um momento que vai te doer. A boa, perfeita e agradável tem momentos que vai te machucar. A boa, perfeita e agradável tem momentos que ela vai deixar você na cabeça, às vezes vai ter inquieta. Nem sempre nós conseguimos viver 100% da vontade. Porque quando chega a vontade de Deus, tem um momento que dá vontade de desistir, dá vontade de parar, dá vontade de jogar tudo fora. É porque nós não queremos passar, enfrentar dilúvios na nossa vida. Tem momentos que a vontade de Deus, Ele quer fazer nós chegarmos em níveis altos, diferentes, alcançar níveis que jamais nós conseguimos sozinhos alcançar. Só que para você
fazer você enfrentar alguns dilúvios no meio do caminho. Só que aí você não quer entender. Mas como eu disse, não pode ser questionado, tem que ser aceito. E se você aceitar a vontade de Deus, você vai viver uma vida plena. Bota no seu mundo e pregar, aceita a vontade de Deus. Porque você vai viver uma vida plena. Olha só, é interessante porque a Bíblia diz assim que quando ele criou a arca, Noé criou a arca, todos da sua família entrou ali na arca. Não só eles, mas também como os animais. Só que é interessante porque quando entra a família de Noé, entrou também as suas noras. Entrou não é a sua família, mas também entrou as noras. E sabe o que é interessante que eu ouvi essa palavra aqui hoje? É porque as esposas de Noé, as esposas dos filhos de Noé, não eram pessoas que eram de outra denominação, mas eram pessoas que faziam parte do povo. Sabe o que entende aqui dessa palavra? É que muitas vezes tem pessoas que às vezes querem morar com alguém da nossa família, e às vezes nós aceitamos pessoas que não fazem parte do nosso convívio. Não entendi, pastor. Às vezes nós aceitamos muitas coisas do jugo desigual. Quer namorar com os filhos de Noé? Ok, então tem que estar dentro da arca. Tem que estar no mesmo convívio. E o mais interessante aqui dessa passagem, aleluia. E o mais interessante dessa passagem, porque os filhos de Noé entrou junto com as suas esposas. Aleluia. Continuar com as esposas aqui. A Bíblia diz assim que Noé, ele construiu conforme Deus falou, e todos entraram dentro daquela arca. E a Bíblia diz assim que Noé, ao seu término, as pessoas que estão ao seu redor, eles não estão acreditando naquilo da palavra que Noé tinha pregado para eles. Não, eles não estão acreditando no projeto que Deus se colocou para Noé. Só que eu também imagino Noé, ele olhando para aquela arca e ele falando assim: mas Senhor, para que tudo isso daqui? Será que somente eu? Se é para caber só eu e minha família? Será que só esse tamanho aqui? Será que não estaria bom? Só que eu também já imagino Deus falando assim para Noé: Noé, projeto que eu mostro para você não tem participação de escolha, mas sou eu que determino. Por quê? Porque Deus não queria trazer só Noé, mas Deus também estava querendo trazer os animais. E sabe o que é interessante nessa passagem? É que Deus ele manda de paz. Deus ele mandou de par em par. E Deus ele criou todos os animais que existiam ali naquela terra. Deus enviou de par em par. Eu imagino, aqui tem pessoas aqui que não gostam de alguns animais. Eu particularmente, eu não tenho que ver cobra. Não gosto. Eu já matei uma vez dentro da casa do meu pai. E eu vi aquela coisa, e eu já vi pessoas sendo picadas. Inclusive tem um vizinho meu que morreu por causa disso. Uma picada de cobra. Eu lá, né, com os amigos meus lá, o pessoal gritando lá, tal de pipa, aquela coisa, e a gente conversando ali, de repente o cara, eu estava bem no início da rua, de repente só o cara pulando lá e tal, ele só tomou uma picada de cobra, e ele estava sem força, e começou, de repente, quando chega na sua casa, né, já tinha tomado banho, de repente faleceu aqui Deus. Então, eu acredito que Noé, quando ele faz aquela arca, e Deus fala assim: ó, eu vou enviar paz, eu acredito que Noé, ele faria umas escolhas. Por isso que eu disse aqui atrás, que é Deus que determina, não somos nós que escolhemos. Mas é interessante porque eu acredito que Noé, ele poderia olhar para aquela arca e ver aqueles animais entrando de paz, e ele achar assim, que animais insignificantes que poderiam estar entrando dentro da arca. Só que Deus falou assim: ó, eu quero que todos os animais entrem de par. Sabe por
que Deus falou assim, é para entrar todos os animais, independente se é imundo ou não, se é significante ou não? Diga por quê. Porque às vezes é melhor nós andar com quem não presta do que colocar a pessoa dentro da água que não participa. A grana vai atrás do corpo. Tem momentos na nossa vida, se fosse nós, eu acho, se fosse nós assim, ó, tivesse na área, a gente ia falar assim, não, o cachorrinho pode entrar, não, a girafa também pode entrar, o elefante, não, a roda não, a aranha também não. A gente ia começar a separar. Então, diante disso aqui, eu acredito que Deus está nos falando aqui nessa noite. Às vezes é melhor colocar pessoas que não prestam do que colocar pessoas que não participam. Às vezes tem momento que nós temos que separar. Temos que separar. Tirar pessoas que não fazem parte do convívio. Deus não pode falar qualquer coisa, ele podia falar assim, não fala a todos, mas não foi todos, foi vários. Existe um momento na nossa vida que nós precisamos ser pessoas da nossa vida que não participam do propósito. Quem não está no propósito não pode estar andando com você. É necessário nós separarmos pessoas que não estão dentro do propósito. O problema é que Deus está falando assim, ó, só esteja com isso, só coloque isso, não, só veja dois, só duas pessoas. Por quê? Porque o restante não é seu amigo, o restante é lá correr lá. O problema é que eles vão querer nos colocar as pessoas que nós queremos e não as pessoas que Deus determinou para que estivesse dentro da nossa área. Tem alguém que Deus está entendendo o que Deus está falando aqui? Tem alguém que está entendendo o que Deus está falando? Se ficou para trás, é porque Deus não queria. E por que você está querendo trazer para dentro da arca aquele que Deus determinou que era para ficar lá dentro? Levante ou levar, segue lá e leva. O problema é que nós queremos que todas as pessoas que nós amamos, que nós gostamos, estejam dentro da arca. Só que Deus olhou e viu que aquilo ali não seria bom para você. Então Deus falou assim, ó, não são todos que têm participar, é só aquele que está dentro do propósito. Paulo não chegou e disse para ele, só deixa na sua vida. Paulo falou, só deixa dentro da arca aqueles que têm que participar do propósito. Olha só, vou correr. Entrou os animais. E quando entram os animais dentro da família, a Bíblia diz assim, olha aqui para mim, para você não perder isso. Olha só, a Bíblia diz que eles fizeram só uma porta e uma janela. Quando eles entraram para dentro da água, a Bíblia diz assim que automaticamente a porta que estava aberta, ela se fechou. Eu vou dizer de novo. A porta que estava aberta, Deus falou assim, ó, quando vocês entrarem, entra todo mundo. Depois que entrar todo mundo, deixa comigo. Por quê? Lá não tinha botãozinho de porta automático, não. A Bíblia diz assim que a porta automaticamente ela se fechou. É por isso que Deus colocou só uma porta na janela. Por quê? Porque alguém poderia estar ali com curiosidade financeira, poderia tentar abrir a porta. Mas a Bíblia diz assim que a porta automaticamente sozinha ela se fechou. Por quê que Deus ele fechou aquela porta? É porque se alguém que tivesse curiosidade e fosse até aquela porta e ela conseguisse sair lá fora, aquilo que estava lá fora poderia matar aqueles que estavam dentro. Vou repetir, a porta se fechou. Por quê? Porque se essa porta não se fechasse, aquilo que estava matando do lado de fora poderia matar quem estava do lado de dentro. Entendi, pastor, que isso é uma mensagem para você entender. A porta que Deus fechou não foi para te matar. A porta que Deus fechou foi livramento de Deus para não te matar. Foi livramento de Deus para garantir a sobrevivência da sua família.
Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém aqui. Alguém poderia ter colocado o dedo na porta. Só que Deus falou assim: não, eu vou fechar essa porta. Por quê? Porque para quem está do lado de dentro, aleluia, precisa viver um milagre. A porta que se fechou não foi perda, foi livramento de Deus. A porta que se fechou foi o milagre de Deus na sua vida. Por que Deus fechou a porta? Porque o milagre não era para os que estavam de fora, mas era para quem estava do lado de dentro. O milagre não era para quem estava de fora, o milagre era para quem estava do lado de dentro. Sabe o que é interessante? Em algumas traduções, no versículo 7, capítulo 7, a Bíblia diz assim, que Deus falou assim para Noé: entra tu e a tua casa e a tua família. Se você pegar uma outra tradução, a Bíblia vai dizer assim, ó, se você pegar no original, vai dizer assim, ó, vem e entra, tu e a tua casa. Ei, pega isso aqui. Na outra tradução você não fala vem, só pode falar vem, Diogo, quem já está à frente. Não entendi, pastor. Deus está falando para alguém aqui. Deus ele não pode te dar um projeto se antes ele estar na frente. Deus, quando Deus ele te dá um projeto, é porque ele já está dentro do projeto. Só pode falar vem quem está à frente. Se ele falasse assim, ó, vai, é porque ele não estava na frente, ele estava atrás, ele não ia. Mas ele falou, vem, é porque ele já estava lá aguardando. É Deus falando para alguém nessa noite, pode vir. Por quê? Porque eu já estou dentro desse projeto. Fica tranquilo, porque eu já estou na frente desse projeto. Oh, aleluia. É interessante, eu vou encerrar aqui. A Bíblia diz assim que aconteceu esse dilúvio. E todas as pessoas foram exterminadas, mas menos a família de Noé. E os animais que Deus colocou. Veja que o dilúvio, quando ele veio, ele não classificou. Bom, esse aqui é classe alta, então esse aqui não vai morrer. Esse aqui é classe baixa, então esse aqui tem que morrer. Não. A Bíblia diz assim que todos que estavam ali para fora daquela arca, todos morreram. Sabe o que é interessante? É que a crise, quando veio, pegou a todos. Mas para quem estava dentro, Deus lhe guardou. Aqui eu vou encerrar, nós vamos para os céus. Passando por entender o que você está querendo dizer, eu vou profetizar na vida de alguém aqui hoje. Eu estou dizendo para alguém aqui que hoje, Deus deu todo esse roteiro só para te falar uma coisa aqui. Deus está trazendo um livramento para a sua vida aqui hoje. Eu vou profetizar de novo. Deus está trazendo livramento para a sua vida aqui hoje. Levanta o refaço. Allah chegue da largada o refaço. Deus está dizendo para você: a crise, o dilúvio pode ter matado muita gente, mas você, na sua casa, na sua família, o dilúvio não vai atingir. Por quê? Porque Deus está descendo nessa casa hoje. A palavra de Deus para você hoje é livramento de Deus. É livramento de Deus. Sabe por que Deus me deu essa palavra? Porque só essa semana Deus deu-me vários livramentos. E eu vou contar rapidamente. Estava eu e minha esposa em São Paulo por esses dias. E a gente passeando. E a gente estava com muita fome. Só que aí eu falei assim, bom, a gente está passeando. Quando a gente passou em alguma cidade ali, em um bairro, tinha um restaurante maravilhoso. Eu falei assim, não, vamos mostrar lá. Um restaurante vai ser criticado, vamos mostrar lá. Quando nós estávamos na rua, estava lotado de polícia. E a gente muito fora.
já estava um pouco tarde. E quando a gente vai se aproximando, aí as pessoas começaram a falar o que tinha acontecido. Minutos antes de nós chegarmos lá. Eu estou contando aqui 2 a 3 minutos antes de nós chegarmos lá. Aconteceu um ocorrido. Um rapaz entrou dentro daquele restaurante, um deu facada e o outro me deu um tiro. Eu estou pregando o que eu vi para você. E por esse dia eu estava falando com meu pai, na casa do meu pai. E estava noite, na verdade foi noite. E eu passei com o meu cunhado para entrar no carro. Quando meu cunhado passou do carro, ele olhou para minha cara assim e brincou. Ele acendeu o farol mais alto. Quando ele acendeu o farol mais alto, depois que eu dei um passo para trás, porque eu vi que ele ia passar, uma aranha enorme. Enorme. E exatamente no momento onde eu estava, poderia ter brincado. Mas quando ele fez essa brincadeira, eu acredito que Deus enviou ali para me guardar, poder ter brincado. E depois fui lá e matei essa aranha. É por isso que Deus, Ele dá sinais. Antes de Deus manifestar aquilo que Ele quer realizar, antes Ele revela aos seus profetas. E eu estou dizendo para você aqui hoje, é assim que Deus vai fazer na sua vida. Deus ele vai trazer um livramento de tragédias que você poderia estar passando. Lá, chorando, levar. Eu sinto de Deus para dizer para alguém que hoje, filha, você tem Deus de azul, levanta seu ombro aos céus. Fique em pé, por favor. Olha lá, estou remando, levasse. A luta que você está enfrentando hoje, a perseguição que você está enfrentando agora, lá com o repasse. Não é perda para você. Não é perda. É livramento de Deus. O inimigo, ele queria acabar com a sua vida mental, sua psicológica, para te colocar numa depressão, para te colocar em ansiedade. Mas o Deus de Noé está descendo nessa casa aqui hoje e está te dizendo, filha, o dilúvio veio para a sua vida hoje, mas o Deus de Noé está descendo nessa casa e dizendo para você, não se preocupe com a perda, não se preocupe com a frustração, não se preocupe com a decepção, porque eu hoje estou entrando no livramento para você chegar aonde eu queria que você estivesse. Te machucaram, jogaram pedra, te apedrejaram, aleluia, falaram mal, Allah, machucou seu coração, Allah, como um bairro, mas Deus está dizendo para você, não se preocupe, porque eu vou colocar você onde você deve estar, eu vou trazer para você o livramento, aquilo que eu pode te machucar, eu vou trazer para você, eu vou trazer para você bênção, vitória, exaltação. Aqueles que tentaram debochar, não acreditaram na promessa, dizendo que você seria feliz na sua vida sentimental, ela chora e mandou relar. Ninguém acreditou no projeto de Deus para você, ninguém acreditou nos seus sonhos, mas Deus vai dizer para você, você vai casar sim, você vai lá, chora e mandou relar, você vai ser feliz na sua vida sentimental, sim, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! A igreja pode aplaudir a Jesus. O dilúvio para a sua vida tem sido muito grande, filha. Mas grande também será o livramento de Deus para você. Porque de trás desse grande dilúvio, acredite para você, haverá uma grande mudança de Deus para a sua vida. Mas se for mentira, filha, se tudo que eu estou te falando aqui, se eu sou um falso profeta, vim aqui em Salvador, pode se mascarar para qualquer um aqui. Não levanta de novo, eu vou vir aqui e fala assim, tudo que você está falando é mentira, pode vir. Mas o Senhor que está aqui, o Deus de Noé, Ele está fazendo livramento para você hoje.
sua vida. O inimigo queria atrapalhar a sua vida, mas não vai conseguir. Porque Deus hoje ele traz livramento. A igreja se move em pé. Laxere, manto, reface, ó plato, remante, reface, oh, aleluia. Feche seus olhos de momento, porque Deus está aqui nessa casa. Eu sinto a glória de Deus, a presença do Senhor aqui nessa noite. Alá, chore, manto, reface, soberano Deus e eterno Pai. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo, neste momento, meu Deus, nós apresentamos a tua igreja. Pai, querido amado, eu sei que a crise e o dilúvio tem atingido a vida de muita gente aqui hoje. Mas, meu Pai, o Senhor é quem dá o livramento. Nós precisamos, meu Pai, ouvir a tua voz e acreditar naquilo que o Senhor já prometeu. Porque se o Senhor prometeu, Pai, o Senhor também é fiel ao Espírito Santo de Deus para, meu Deus, garantir, para fazer, para realizar. Meu Pai, se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir as promessas do Senhor na nossa vida. Mas eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, aqueles que não viveram, meu Pai, a bênção do Senhor, o livramento do Senhor, Pai, que o Senhor possa, meu Pai, nesses dias, Pai, para mostrar, meu Pai, a fidelidade do Senhor, meu Pai, para conosco. Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti, em nome de Jesus Cristo, Pai, que palavra, o projeto que o Senhor tem mostrado para nós. Espírito Santo de Deus, Pai, amado, meu Deus, nós só devemos, meu Pai, fechar a porta. Porque muitas pessoas, meu Pai, só querem, meu Deus, aparecer na janela, só querem, meu Pai, aparecer na porta. Espírito Santo de Deus vai espionar, meu Deus, vai colocar defeito. Mas o Senhor, meu Pai, só faz um milagre a partir do momento que nós fechamos as portas. Mas eu peço a Ti, meu Pai, feche as brechas. Feche, meu Pai, as brechas onde tem. Espírito Santo de Deus, todas as portas que o inimigo tem entrado, que o Senhor possa, meu Pai, tapar. Passa de tudo, meu Pai, para que o inimigo não venha, meu Deus, conseguir contaminar, influenciar. Mas, meu Deus, nós acreditamos, meu Pai, que quando nós fechamos a porta, ali o Senhor também, meu Pai, dentro da arca, o Senhor realiza milagres. Então, faça um milagre dentro daquela casa, faça um milagre dentro daquela família. Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti, dê força para o teu povo, meu Deus, para eles prosperar, dê força, meu Pai, para o teu povo, meu Pai, triunfar, em meio, meu Pai, ao dilúvio. Espírito Santo de Deus, enquanto muitos estão sofrendo a crise, faça socorro, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, passar por cima, meu Pai, deste dilúvio. Espírito Santo de Deus, deveu, meu Pai, andar sobre as águas, em nome de Jesus Cristo. Assim, meu Pai, eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja, meu Pai, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Número, vem cá, por favor. Alguém acredita que Deus está aqui ou não? Alguém acredita que Deus está aqui ou não? Deus manda te dizer: não olhe para a porta que se fechou. Olhe para a porta que está para se abrir. Porque quando Deus ele fecha, ele abre uma porta muito maior. E Deus está nos dando um dia de hoje. E quem viver, verá. Viu isso aqui porque olha o que Deus está nos dizer. Deus, assim como levantou Noé como uma liderança no meio de um povo, para conduzir, para que fizesse algo novo, é assim que Deus também está falando para ti aqui hoje. Eu fechei uma porta, mas eu estou abrindo uma porta muito maior. Lá chorando revasse. E a porta que ele está abrindo é uma porta de liderança. Lá tomando revasse. Diz o Senhor dos Exércitos: eu estou hoje abrindo porta aonde não há. Estou te levantando hoje com uma liderança, aonde pessoas, através da sua vida, pessoas serão abençoadas. Através da sua vida,
para a sua vida e para a sua família. Diz o Senhor dos Exércitos. Recebe a porta aberta de Deus na sua vida. Diz o Senhor dos Exércitos. E a igreja pode agir Jesus bem forte. Se prepare. Uma grande porta, um grande contrato de Deus, porque Deus nessa noite ele sela uma aliança contigo, porque Deus é o Deus de Noé, Deus é o Deus que traz o livramento, Deus também é o Deus que te dá a possibilidade para a sua vida em nome de Jesus. A igreja pode Jesus mais uma vez. Quem viver verá o que Deus está fazendo na vida dela hoje. Anote o dia de hoje, filha. Anote o dia de hoje da promessa que Deus está tendo para a sua vida aqui hoje. E assim Deus fala. Amém, igreja? Você que trouxe a oferta, pega a sua oferta nesse momento, vamos estar consagrando a Deus.